tarde, alunos, tudo bom com vocês? Gente, hoje nós vamos ter uma aula muito importante que é sobre a filosofia grega, tá? Nós vamos estudar como surgiu a filosofia grega e por que ela é tão importante para os dias atuais. Na imagem nós podemos ver as ruínas gregas, né? Que é essas construções antigas. Nós também podemos ver o encontro dos maiores filósofos que já existiram na Grécia, que foi Platão, Sócrates e Aristóteles, que também estão representados aí na imagem. Esse do meio é o Sócrates e esse do lado esquerdo é Platão, tá, gente? Só para deixar claro aqui para vocês. A primeira pergunta que nós vamos começar é: como surgiu as cidades? Hoje em dia nós temos um conceito de cidade urbana, cidade rural, que são aquelas cidades que possuem carros, motos, prédios, grandes casas, pequenas casas, favelas e assim sucessivamente. Só que nem sempre a cidade era formada dessa maneira, nem sempre a cidade existia dessa forma. Quando começou a surgir a necessidade do homem sair do campo e migrar para as cidades, foi quando começou a desenvolver as cidades gregas. Professor, e como era o modelo das cidades gregas? Os modelos das cidades gregas, gente, é muito semelhante a esse modelo que nós estamos vendo na imagem. Era uma cidade que tinha em sua volta um muro, e esse muro separava uma cidade de outra cidade. Aqui nós temos ilustrado a cidade de Atenas, que era a maior cidade da Grécia. Professor, a cidade de Atenas era uma cidade ou era um estado? Tá, vamos lá. Nesse período antigo da filosofia, não existia uma diferença clara entre cidade e estado. Então, todas as cidades, automaticamente, elas criavam suas próprias leis, elas criavam suas próprias regras. Por esse motivo que elas eram chamadas de cidades-estado. Nesse período também foi quando surgiu aquilo que nós chamamos de democracia. O que seria democracia? Democracia seria a nossa liberdade política, o nosso sistema político que nós temos atualmente. Professor, mas nessa época todas as pessoas votavam assim como hoje? Não. Nessa época, somente quem podia participar das decisões políticas eram os homens e moradores da cidade de Atenas. Então, existia uma certa exigência com relação a isso, tá, gente? Existia um certo padrão de beleza, um certo padrão mais rígido com relação a isso. Nessa época também surgiu a política, porém a política da Grécia Antiga, ela não é uma política igual a essa que nós temos hoje. Por quê? A política de hoje que nós temos é uma política partidária, uma política suja, é uma política corrupta, e a política no real sentido, na sua essência, na sua origem, ela é pura, ela é boa e ela serve para as coisas fluírem, para as coisas se desenvolverem. Então, nesse tempo na Grécia Antiga, somente quem participava da política eram os homens, tá, gente? As mulheres não podiam votar, as mulheres não tinham direito de manifestar a sua opinião pública, nem falando e nem tampouco votando. Então, nós temos que entender que a origem da cidade ela é complexa, tá? Ela não é algo simples, não existia somente uma cidade, não existia somente um modelo único de cidade, que é isso que nós vamos ver daqui a pouco. Aqui nós temos então outro acontecimento muito importante que trata-se sobre a criação da moeda. Essas moedas que nós usamos hoje em dia, como dinheiro, como as moedas do cartão de crédito, essas formas de relações comerciais que nós usamos hoje em dia, ela surgiu lá na antiguidade, ela surgiu na Grécia Antiga, quando a primeira moeda foi criada. Qual era a principal função dessa moeda? A principal função da moeda era fazer essa troca comercial
entre os moradores da cidade. Detalhe muito importante: somente quem era de uma cidade que poderia usar e comprar essas moedas. Ou seja, a moeda que era usada em Grajaú, ela não tinha valor em Barra do Corda, né? Então, essas moedas, elas eram somente locais. E essa moeda em específica, ela era da cidade de Atenas. Então, ela só tinha valor dentro das cidades atenienses. Então, agora, falando de Atenas, nós vamos começar a ver uma coisa muito importante, que é a divisão entre as duas maiores cidades da Grécia Antiga, que é a cidade de Atenas e a cidade de Espartacos. Professor, qual é a diferença? Calma que nós vamos ver daqui a pouco. Uma das coisas que nós precisamos entender é que dentro da Grécia Antiga, dentro da filosofia antiga, é impossível a gente não lembrar, a gente não falar da questão dos deuses, né? Deuses e semideuses. Professor, o que é isso? Hoje em dia nós somos monoteístas, né? Porque nós acreditamos somente em um único Deus. Nem sempre foi assim. A ideia de Deus, ela foi algo construído historicamente e que a gente pode ver no Egito Antigo, existia o faraó, existia vários outros deuses. E na Grécia Antiga também não era diferente. Porém, eles acreditavam em mitos, em mitologias, né? Então, acreditavam na deusa da guerra, na deusa do amor, na deusa da primavera. Então, era uma ideia de Deus diferente dessa que nós temos na atualidade. Por quê? Porque Deus na Grécia Antiga, ele era representado aos fatores climáticos, aos fatores ambientais e principalmente aos fatores externos, como assim? Chuva, sol, o nascimento de flores, o outono. Então, tudo isso para eles era atribuído a um Deus mitológico, a um Deus da mitologia. Mas será que isso faz sentido? Será que acreditar nesses deuses, nesses semideuses, é algo que faz sentido? Claro que sim, gente, porque a gente tem que lembrar que nesse momento histórico, as pessoas tinham outra cabeça, tinha outra visão, tinha outra interpretação. Então, nós não podemos olhar para o passado com os olhos do presente. Nós precisamos olhar para o passado e entender que aquelas pessoas que moravam em Atenas e que moravam em Espartacos, elas tinham uma visão de mundo propícia para aquela época. Assim como hoje nós temos direita e esquerda, naquele tempo existia-se a política, só que era a política diferenciada. Existia a ideia de Deus, só que era uma ideia de Deus diferenciada. Então, tudo que existe hoje nasceu lá, basicamente, só que de uma maneira diferente. Agora nós vamos se aprofundar mais sobre a cidade de Atenas e sobre a cidade de Espartacos. Professor, o que é que muda entre Atenas e Espartacos? Primeiramente, em Atenas, nós vamos ver outras características muito importantes. A primeira dela é que é a valorização da beleza. O que é a valorização da beleza? A valorização da estética, tá? A filosofia, ela surge inicialmente para resolver questões pessoais, questões íntimas dos filósofos, como, por exemplo, de onde eu vim, para onde eu vou, o que eu estou fazendo aqui no mundo. Então, essas perguntas eram o que movia a filosofia antigamente. E, nesse tempo, existia duas cidades-estados. Uma cidade ficava na região de Atenas, que era chamada de cidades atenienses, e tinha outras cidades que ficavam na região de Espartacos, que eram chamados de cidades esparticanas. Daqui a pouco nós vamos entender o que é uma e o que é a outra. Em Atenas, nós temos então a valorização da beleza por meio das esculturas, por meio das grandes construções, por meio da estética, da forma de andar, da forma de falar, da forma de pensar dos cidadãos de Atenas. Nós temos também uma grande valorização da racionalidade, né, da razão,
Por que, professor, que Atenas tinha essa valorização? Porque os homens, principalmente os filósofos, eles ficavam questionando, eles ficavam perguntando para quê? Para quê, professor? Para que eles pudessem desenvolver intelectualmente. Nós também temos a questão da arte. Nesse momento também existia uma certa valorização artística de obras, como, por exemplo, grandes prédios. Prédios que eu digo são construções daquela época, né, gente? Pelo amor de Deus. Existia também a questão dos quadros, existia também a questão das vestimentas. Então, tudo isso era valorizado. A estética dentro de Atenas, ela era muito valorizada. E também nós vamos ter a valorização do pensamento filosófico, principalmente quando nós falamos do filósofo Sócrates. Por quê, professor? Porque Sócrates é o pai da filosofia grega. Sócrates é o pai da filosofia ocidental. É quando a filosofia começa a se deixar fluir. É quando a filosofia deixa de ser uma historinha, um mito, e ela se torna uma verdade, ela se torna uma ciência. Ela começa a ser científica e não mais de achismo. Nós vamos ter também outra cidade muito importante, que é a cidade de Espartacus. Professor, o que é isso? Vocês já devem ter assistido aquele filme de Troia ou aquele filme chamado Espartacus. Esse filme, ele mostra basicamente, claro que de forma de Hollywood, né, um pouco de como era essas cidades. A cidade de Atenas, a gente não via brigas, a gente não via conflitos, a gente não via o povo brigando no meio da rua. Era uma cidade bonita, como eu falei anteriormente. A cidade de Espartacus, ela já era totalmente o oposto. Era guerra, era muito sangue, era gente sendo sacrificado. Então, Espartacus, ele era uma cidade violenta, era uma cidade onde tinha briga, onde tinha conflitos. Era uma cidade feia, podemos assim dizer, e os homens nessa cidade, eles tinham a função basicamente de lutar, né? Eles tinham a função de ser guerreiros, de defender a sua cidade, de brigar pela sua cidade. Professor, e as mulheres? As mulheres podiam ir para a guerra? Claro que não. As mulheres eram obrigadas a ficar em suas casas esperando os seus maridos chegarem da guerra. Então, a mulher também, tanto em Atenas como em Espartacus, ela não era valorizada. Ela era privada de exercer o desejo de ir para a guerra ou o desejo de escolher quem vai representar ela. Professor, como assim sacrifícios? Eu não consegui entender. Vamos lá. Esse sacrifício seria principalmente pela questão do corpo. Ou seja, se nascesse uma criança sem braço, sem perna ou com alguma deficiência, os pais, né, subiam até a montanha mais alta da cidade e lá eles jogavam o bebê e matavam essa criança, como forma de sacrifício ao deus da guerra, né, a deusa da guerra. Professor, mas isso não é muita maldade? Claro que é maldade. Se a gente for parar para analisar com os nossos olhos da atualidade. Lembrando que naquela época não existia direitos humanos, não existia nada disso que nós temos hoje. Então, para eles era algo extremamente normal. Mas, afinal, como surgiu o voto? O voto ele nasceu dentro da cidade de Atenas e ele ficou conhecido como voto grego. Quem é que poderia votar? Somente homens nascidos em Atenas, que tivessem propriedades, ou seja, casas, terras, e que tivessem uma certa influência dentro da cidade. Então, era uma minoria que participava das decisões políticas. Então, mulheres não votavam, adolescentes não votavam, pessoas que não fossem de prestígio da cidade também não votavam. Então, era um direito, assim, de certa forma, que privava ainda aquelas pessoas que não estavam aptas a ser classificadas como cidadãos atenienses. E as mulheres, principalmente nesse período, gente, algo muito importante,
é que as mulheres elas sempre foram marginalizadas. Se a gente for parar para analisar, não só na Grécia Antiga, desde antes da Grécia Antiga, a mulher é vista como somente um ser reprodutório. E nesse período da Grécia Antiga, essa problemática ela fica ainda maior, ela fica ainda mais complexa. Por quê, professor? O homem, nessa época, ele se relacionava com outro homem. Então, a função da mulher era basicamente gerar um filho, trazer o filho ao mundo e entregar para que o filósofo tornasse aquela criança seu discípulo. Então, existia uma organização social diferente. Ou seja, os professores, eles não somente ensinavam as disciplinas de matemática, por exemplo, que era em algarismo romano, mas também ensinavam a viver, ensinavam a filosofar, ensinavam a interpretar o mundo e ensinavam a conhecer como a filosofia era importante. Professor, tem algum caso famoso que aconteceu isso? Tem. O caso de Sócrates, Platão e Aristóteles. O Sócrates, ele era, então, o professor de Platão e também de Aristóteles. Então, Sócrates, teoricamente, criou tanto Platão como Aristóteles. Embora os dois tenham pensamentos totalmente divergentes, diferentes um do outro, que a gente vai ver isso nas próximas aulas. Então, vamos lá, vamos recapitular. Na nossa aula de hoje, a gente descobriu como surgiu a política, que foi na Grécia Antiga. A gente também descobriu a diferença entre a cidade de Atenas, que valorizava a estética, que valorizava a beleza, que valorizava a arte e que valorizava a filosofia. Como assim a filosofia? O pensamento. E nós também vimos que existia outra cidade chamada de Espartacus, onde eram valorizados a luta, a resistência, o corpo e a guerra. Então, nós temos que entender, nesta aula, o que é Atenas e o que é Espartacus. E logo depois disso, a gente também viu sobre o papel da mulher dentro dessa democracia, entre aspas, viu, gente? Democracia entre aspas. Porque a mulher era privada, ela não podia exercer, ela não podia participar de nada, basicamente. Então, ela era excluída dos seus direitos, tanto político como os direitos humanos, onde ela não podia manifestar a sua opinião, aquilo que ela acreditava, aquilo que ela achava ser o correto. Em caso de dúvidas, vocês podem estar me mandando mensagem, tá? Amanhã pela manhã, ou sexta pela manhã, ou qualquer horário, que eu vou estar à disposição para tirar as possíveis dúvidas. Eu irei postar também uma atividade de revisão no grupo. No mais é isso. Boa tarde a todos.